Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje, quarta-feira, dia 21/2. Pessoal, hoje a gente teve o mini índice aí trabalhando em uma certa lateralidade. Tá fechando o dia aí com 0,03% de queda, né, de baixa, né, em relação ao dia de ontem. E o cenário foi esse aí, tá? Então a gente vai comentar aqui alguns pontos. Primeiro a gente vai deixar o gráfico bem limpo aqui, sem os indicadores. E eu tinha aqui, pessoal, essas regiões marcadas, tá? Que regiões são essas? Aqui a gente tinha a região de mínimo do dia anterior, junto com esses dois pontos aqui interessantes, né? Da mínima dos dias anteriores. Tinha também aqui uma região boa para também marcar, tá? Então eu marquei. Tinha aqui essa região de suporte e essa região de resistência aqui, ó. Beleza? E aqui, pessoal, olha só, a gente tinha o preço trabalhando nessa consolidação, dentro dessa consolidação do dia anterior, tá? Então o preço ontem ficou aqui, tá? E abriu exatamente próximo a essa região de fundo, tá? Que eu marquei também. Então a gente tinha aqui dois toques nessa regiãozinha e o preço abriu exatamente bem próximo a ela, tá? Olha só, nesse momento aqui, se a gente colocar nossas médias, né, a média de 9, de 20, de 50, a gente vê que o preço abriu com esse gap de baixa, abaixo de todas as médias e acima dessa região de suporte, né? Então, estava entre as médias e essa região, beleza. No segundo candle aqui do dia, a gente vê que ele deixou um martelinho, né, rejeitando já nessa região. Aí ele subiu, foi próximo à média de 9 aqui. Rejeitou um pouquinho, deixou um candlezinho com sombra e jogou para baixo, né? Segurou nesse suporte, deixou candles pequenos, candles de indecisão. Porém, a gente vê que o preço tocou na média móvel de 9, né? Deixou um candlezinho de rejeição, mas veio o que? Esse candle de 10 horas da abertura das ações. Então foi um candle bem violento, um candle grande, forte, tá? E ele subiu aí cerca de 320 pontos aproximadamente, tá? Quando ele chegou nesse ponto aqui, é mais ou menos região de 61.8 do Fibogap, né? Pegando dessa mínima para a máxima do candle do dia anterior. Então ele segurou aqui e jogou para baixo de novo. Então nisso aqui a gente já começa a desconfiar uma certa consolidação, tá? Aí quando ele bateu nesse fundo aqui de novo, deixou esse martelo, tá? Esse martelinho aqui, olha só, deixou esse martelo com um pavio bem grande e com alto volume, tá, pessoal? Então é uma região de suporte, é compra. Porém, a gente vê que o preço subiu, mas subiu de uma forma horrível, tá? A gente vê que ele fez uma movimentação bem feia mesmo. E para isso, como vocês já estão vendo as médias aqui, elas estão totalmente irrelevantes. Eu vou tirar as médias e vou deixar aqui o gráfico limpo, tá? Então, se a gente estender esse suporte para aqui para frente, ó, ele continuou sendo respeitado durante um bom tempo, tá? E ele começou a formar uma nova resistência, tá? A partir de que? Da mínima desse candle anterior aqui, né? Esse primeiro toque aqui nessa região de 61.8 do Fibogap, e aí ele continuou respeitando essa região de resistência. Então a gente observa que ele ficou trabalhando dentro dessas duas zonas, tá? De suporte e resistência. Beleza, pessoal? Dentro desse cenário, a gente procura trabalhar com as extremidades, ou melhor ficar de fora, tá? Porque esse tipo de cenário é o mais arriscado, né? Infelizmente, se insistir aqui dentro, provavelmente vai levar stop. Então aqui a gente vê que deixou um martelo bonito, né? Aí o preço conseguiu subir, veio subindo aqui, aí já voltou, aí subiu novamente, tocou aqui na resistência, caiu e foi lá em cima tentar renovar máximas, mas quando ele chegou aqui, deixou esse candle rejeitando nessa região.
Esse candle é bonito, tá, pessoal? Por quê? Tem alto volume, tá? Se não me engano é esse, deixa eu ver, é isso mesmo. É um candle com alto volume em uma região, já que mostrou aqui rejeição. Então, para quem gosta de se arriscar na região de resistência ou suporte, talvez aqui poderia pegar uma venda, buscando como alvo essa região de suporte, beleza? Aí, quando chegou na região de suporte, ele simplesmente deixa esse candle aqui, ó, demonstrando força compradora, tá? Mas a gente já observa que o volume desse candle tá abaixo da média. Já é mais de meio-dia, horário de almoço. Mesmo assim, ele vai e sobe, né, com candles fracos até a região da resistência. Chegando aqui, já entra a pressão vendedora, vem tocar na região do suporte. Veja que é um range. Perceba que é um range estreito, tá? Não é um range largo, bem que dá para pegar uma boa pontuação, tá? A gente vê que é mais ou menos aí uma região de 500 pontos de range, né? Mais ou menos de amplitude. E aí ele respeitou novamente bastante essa região. Vou marcar aqui, ó. Beleza? Então quando ele marcou, ele sentiu aqui, começou a cair, chegou no suporte dessa vez e conseguiu romper. Veja que é um rompimento que já vem esticado, né? Olha só, é um rompimento que vem esticado lá de cima. Vou pegar aqui, é um rompimento que já vem esticado e rompeu, beleza? Então esse tipo de rompimento a gente não opera, tá? É o melhor ficar de fora, tá? E aí a gente espera um pullback com troca de polaridade, tá? Ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter conseguido romper essa região, rompeu, tivesse feito um pullback aqui e deixado aqui um candle bonito, um de convicção, um candle de força, aí a gente poderia pegar uma venda, tá? Acreditando na continuidade. Mas perceba que quando ele chegou aqui, ele deixou foi um candle de força compradora, tá, pessoal? Olha isso, com alto volume. Deixa eu só ajustar aqui esse volume. Então ele deixou um candle aqui com alto volume, tá? O maior volume do momento até então, um volume muito grande nesse ponto. Olha o volume. Depois ele deixou mais um martelo, mais um candle forte, né? Tava com volume também. Então assim, já é de se desconfiar que o preço não vai cair, mas sim dá indícios de um movimento de alta. Mas perceba nesses candles aqui, pessoal, a gente vê que são candles bastante pequenos, né? Candles de indecisão, tá? Ó, candles de indecisão, fraco. Aí aqui foi um candle até maiorzinho, mas entrou um candle anulando, candle pequeno. Aí aqui veio esse candle com alto volume de novo. Talvez isso seja um candle de notícia, tá? Vamos ver o horário, 4 horas da tarde. Tinha notícias nesse horário, tá? Vamos só confirmar aqui, ó, calendário econômico, 4 horas da tarde. Tinha essa notícia aqui, tá? Atas da reunião de política monetária do FOMC, beleza? Então tinha uma notícia. Antes disso aí a gente vê que o preço ficou bem fraquinho, tá? E tocou aqui nessa região de resistência. Olha só como o preço respeita, pessoal. Então ele tocou nessa região de resistência, demonstrou bastante aqui rejeição, tá? Bastante pavio para cima, faz o preço até fazer um pullbackzinho aqui, tá? Agora a gente tem todo esse movimento de alta, fez um pullbackzinho, fez uma correçãozinha, ataca novamente essa resistência,
Quando chega nessa resistência, ele deixa mais um candle de rejeição, tá? Tem até um certo volume, se eu não me engano, ó, volumezinho, mas você não acha interessante vender nisso aqui, nesse cenário, tá? Então a gente tem um candlezinho de rejeição, e aí ele vem e consegue ainda produzir um pequeno movimento, mas a gente vê que o candle aqui, ó, é grande, aí vai diminuindo, volume baixíssimo. Então isso aqui demonstra apenas uma certa correção e não um movimento de impulsão forte, tá? Tendo noção desse movimento todo de alta que ele produziu anteriormente, tá? Então a gente vê que ele rejeitou, mas aqui ele deixou esse fundinho, tá? Olha só, perceba que ele marcou um fundinho aqui, ó. E aí a gente vê que também aqui, se a gente pegar uma fibra dessa máxima para essa mínima, tá? Ele segurou aqui mais ou menos na região de 38,2, tá? É mais ou menos aqui. Não chegou a corrigir 50%. E começou aqui, ó, candles de conotação compradora, martelinhos pequenininho, mas não tem volume, o volume está muito baixo. Tem volume, mas é baixo. E aí ele consegue subir, né? Mesmo com candles fracos, já é mais de 5 horas da tarde. Aqui tem mais uma rejeiçãozinha nessa região de resistência, mas dessa vez ele conseguiu passar. Olha só. Então ele conseguiu passar e o último candle do dia ele entrega mais um candle de alta, fechando o dia com 0,13% de alta, tá? Então a gente vê que aqui foi o que aconteceu hoje, tá, pessoal? Leitura gráfica, resistência, suporte, tá? Leitura de candles aqui, candles de força compradora, vendedora. Analisando aqui, pessoal, olha só, a gente observa que quem for os candles aqui que talvez, possivelmente poderia pegar uma compra ou uma venda. Então aqui, ó, a gente tem um candle em uma região legal. Eita, deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó, a gente tem um martelo com volume. Deixa eu ajeitar de novo. Aqui, tá? Depois, esse candle aqui até ficou interessante, tá? Aqui já era mais de meio-dia. Aqui foi até um candle forte, porém estava abaixo dessa região de suporte, tá? Então talvez esses dois candles aqui poderia até ter entrado aí, mas sinceramente o cenário bem horrível mesmo para se operar. Então nesses dias, pessoal, é melhor se preservar, tá? Para poder operar nos dias de tendência realmente, tá? Então ele já fechou aqui, ó, bem próximo dessa região de resistência do lado do macro, tá? Do diário. Então é bom ficar de olho, tá? Então observando rapidamente aqui o gráfico diário, ó, ele tá nessa região de resistência. Pode ser que ele venha buscar aqui em cima essa máxima aqui, ó. Pode ser, beleza? Vamos ficar de olho aí. Observando as médias aqui, ó, a média de 9, ela cruzou a média móvel de 20. Isso pode ser aí o início de uma tendência de alta, pode acontecer. Vamos observar. Voltando para os 5 minutos, a gente teve o cenário bem feio, médias flats, né? Aqui tinha a média de 200 também, que segurou bastante, ó, tá? E aí o preço jogou para cima, ó. Olha só, aqui as médias até pegaram uma certa tendência, tá? Esse cenário aqui, ó, esses dois candles, dava para ter comprado? Talvez, porque estava apoiado pela média móvel de 20, estava apoiado aqui, ó, pela média de 50. Aqui teve alinhamento das médias, né? A média de 9 estava para baixo, apontou para cima. Então talvez poderia ter pegado uma compra aqui também. E nesse candlezinho até ficou legal, mas o volume bem baixinho, né? Mesmo assim foi. Então, pessoal, foi isso aí que aconteceu hoje. Mais um fechamento aí para vocês. Se você gostou, curta esse vídeo, dá aquela força aí e se inscreve no canal. Valeu!